Bom dia a todos, aos colegas da mesa, Denis, Luiz Flávio, minha amiga Cecília, presidenta, e a todos vocês aqui que estão nos fazendo parte desse evento. Eu não tenho a verve do Luiz Flávio, e para não sofrer a vingança da jornalista censurando o juiz, para transbordar menos pelo tempo, eu vou usar a guia escrita que eu tenho aqui. Tentar fazer com menos tempo, que ela não me mostre essas bandeirinhas aí. Em primeiro lugar, eu só gostaria de agradecer aqui, mais do que agradecer, de cumprimentar a Emerge, na pessoa do desembargador Sérgio Verani, do juiz Rubens Casara, pela coragem e pela ousadia de realizar um seminário com essa temática e com esses palestrantes. Eu já passei muitas escolas da magistratura, inclusive a minha de São Paulo, e posso dizer que não é qualquer lugar, qualquer escola da magistratura que recebe um seminário como esse. Então, acho que a gente tem que parabenizar a Emerge. Bom, a primeira observação que eu posso fazer num debate sobre mídia e justiça é que, juntos, essas instituições compõem um quadro que mostra, com maior nitidez, o quanto o processo de reconstrução da democracia ficou incompleto ou interrompido. Se algo, por assim dizer, aproxima os dois, nessa relação quase sempre tumultuada, é o fato de que os arquivos da redemocratização não foram suficientemente instalados nesses programas. Seja porque entendemos que o fim da censura e a consigna da liberdade de expressão seriam suficientes para uma imprensa livre no Estado democrático, seja porque, por temor ou ignorância, simplesmente nos omitimos quanto à democratização do Poder Judiciário, esperando de uma forma pueril que ele pudesse ser bafejado pela democracia sem alterações significativas na sua estrutura. Nós tivemos um direito de família que se democratizou com a incorporação da igualdade, a ótica da solidariedade sobre o patrimônio e o patriarcalismo, a expressão da função social da propriedade que foi constitucionalizada, a revigoração de relações trabalhistas, o respeito à sindicalização, uma nova visão na psiquiatria, incorporando ideais antimanicomiais, a consideração do doente mental como um sujeito de direitos, o mesmo, aliás, que se pretendeu fazer com o réu do processo penal, na expressão de um processo como garantia. Mas tudo isso supondo que uma estrutura hierarquizada, formalista, conservadora e fundada no respeito à tradição, como é o nosso judiciário, seria capaz de lidar imediatamente com esse rol de novos equipamentos, ou reconhecer uma visão de sociedade que rapidamente mudava a face. Não foi, nem está sendo. Não só o ancien regime não tem dado conta de absorver a guinada jurídica em direção à dignidade humana, como as novas gerações de juízes continuaram a ser expostas às instâncias fortemente verticalizadas do judiciário, por intermédio dos quais o novo ou o diferente é quase sempre discriminado ou preterido, e vêm sendo estimuladas pela estrutura a repetir as interpretações tradicionais, atrasando em décadas a incorporação dos direitos. No âmbito da imprensa, por fraqueza ou arrogância, enfim, acreditamos que o laissez-faire seria capaz de nos levar à consagração da liberdade de expressão, sem se dar conta que uma aguda concentração econômica representa mais um obstáculo do que um caminho ao pluralismo que dá base. Ou seja, a situação que nós vivemos é que muitos podem falar, mas pouquíssimos são ouvidos. Um duplo paradoxo, portanto, entre uma liberdade de expressão que sufoca o pluralismo e uma aparelhagem de direitos humanos por quem não é ensinado, treinado ou estimulado a usar. Mas se isoladamente a democracia interrompida pode ter causado ruído ao exercício dos direitos, com a concentração da comunicação e a hierarquia no judiciário, há muitos pontos que essas perversões se imbricam e provocam o que parecia ser até improvável. Sendo arenoso o terreno quando mídia e justiça se desencontram e falam línguas distintas e inconciliáveis, afinal, hoje, o maior receio do juiz é a imprensa, e o maior receio da mídia é o juiz, não o Supremo, obviamente. A situação consegue ser pior quando chegam à mesma conclusão e falam a mesma língua. Aí sim, é uma combinação explosiva capaz de fulminar aqueles direitos que a gente devia estar tutelando. Quando eu ingressei na magistratura, eu tinha a impressão de que os juízes mais antigos eram mais severos, mais inflexíveis, a gente usava a expressão duralex, sed lex,
por contas de anos e anos de ensino, tradição positivista e um respeito muito forte, mais do que sagrado, às formas. Os juízes novos, frutos de uma experiência mais recente da doutrina, relativizando a ideia do normativismo, os novos áreas que se intrometiam com a Constituição tinham, digamos assim, mais maleabilidade, mais flexibilidade. 23 anos depois, hoje eu tenho a impressão exatamente inversa, não sei se é porque eu me tornei mais velho, mas a impressão que se tem é que os juízes mais novos são ainda mais rigorosos e menos garantistas, e atualmente invertem esse conflito de gerações. Considerando que esse foi praticamente o tempo de vida da Constituição, né, que esse ano completa 25 anos, seria o caso de entender o que é que falhou nesse período. Parte da resposta, eu acho que eu já adiantei, pode ser dada pela falta de democracia interna no judiciário, em que os novos se sentem encorajados a repetir os antigos, uma vez que as cúpulas, que são formadas pela gerontocracia, né, que chegam ao poder pela idade, encarnam ao mesmo tempo a jurisprudência dos tribunais, ou seja, é quem fazem as decisões, e a sua gerência política, ou seja, quem promove, quem remove, quem designa, etc., criando assim um horizonte nada propício a transformações. Mas parte da resposta também pode estar na influência da insuficiência, da democratização da mídia. Uma pista pode ser encontrada num tradicional adágio do meio jurídico, que vem ao tempo funcionando, com o tempo funcionando como uma espécie de referência. Uma frase muito bonita: o juiz é um homem do seu tempo. Por muitos anos, quando eu entrei na magistratura, depois de decidir, julgando um processo, eu ficava me perguntando, será que eu sou um homem do meu tempo? Essa expressão tinha um sentido de um juiz que conhecia o direito, mas também estava aberto à sociedade, não era cego aos problemas, se obrigava a conhecer o novo. Mas, analisando cada uma das decisões em que essa expressão recorrentemente aparecia, eu fui me dando conta que, em regra, ela abrigava uma face hipocritamente simpática ou falsamente vanguardista, a expressão de um juiz essencialmente repressor, principalmente no campo penal. O juiz homem do seu tempo serviu como um álibi aos avanços e garantias que a Constituição projetava. Sim, tínhamos novos direitos e garantias, mas um juiz que é homem do seu tempo vai saber reconhecer a oportunidade ou a inconveniência de aplicá-los. A perversão desse adágio é mais ou menos como um comentário recente de um juiz famoso por várias prisões e condenações de um banqueiro, quando aplaudiu o Supremo na decisão do Mensalão, né, Ação Penal 470. Ele dizia: a decisão é boa, porque além da Constituição, o tribunal também prestou atenção à realidade. Foi, digamos assim, um homem do seu tempo. Para além da nossa capacidade de compreensão dos novos institutos, ou de uma leitura garantista dos códigos empoeirados, o moderno seria integrar-se ao nosso tempo, o que na prática significa quase sempre afastar essa leitura garantista por outra supostamente mais atual, ou seja, trocar a Constituição pela realidade, o Código Penal pelas telas da TV. Enquanto a gente procura disputar no meio jurídico as principais interpretações dos institutos, vamos pouco a pouco caindo na real de que entender o direito não basta para superar o predomínio das visões draconianas, porque elas estão fundamentalmente além do direito, ou melhor dizendo, aquém do direito. A questão passa a ser entender qual é o nosso tempo. E é aí que o discurso dominante da mídia exerce o papel de forma mais intensa. O retrato do nosso tempo, principalmente na área do direito penal, e foi bem dito aqui pelo Luiz Flávio, é descrito como um tempo de violência, alta criminalidade e muita impunidade. Quem é que não ouve isso todo santo dia? Poucos vão dizer que esse é o tempo de prisões excessivas, superlotadas e seletivas, de violências que comprimem a liberdade, de direitos prometidos e não alcançados, de desigualdades persistentes. Isso não é manchete do Jornal Nacional e nunca vai ser capa da Veja, salvo se for para mostrar superlotação de cadeia e vender prisão para iniciativa privada. O juiz, homem do seu tempo, segundo a visão lavrada pela grande mídia, se põe como um juiz que reconhece a fragilidade do sistema repressor e se assume uma função que de toda forma não é sua, a de garantir não os direitos fundamentais, como lhe compete, mas a segurança pública. Põe em seus ombros uma cruz que não só não precisa, como não deve e não pode carregar. O juiz homem do seu tempo, como se diz, é um juiz que combate a criminalidade e se arrosta contra a impunidade, ou seja,
Um juiz que não apenas assume um lado nesse conflito que deve julgar, como vira ele mesmo o fator de supressão das garantias que tinha por obrigação tutelar. Essa compreensão da realidade, do tempo que vivemos, que explode sob o intérprete da lei com muito mais eficácia e contundência do que qualquer manual, com uma função dupla. Não apenas torna a repressão como algo lógico e insuperável, mas como ainda de moderno e de vanguarda. O garantismo se torna minoritário, não só minoritário, mas arcaico, ultrapassado, pernicioso. Nós somos dinossauros hoje em dia. Mais do que a produção de subjetividades, que é o tema que nos convida aqui a falar, do que a mídia é capaz, com um discurso praticamente monopolista, estimulando a criação de culpas, por exemplo, quando privilegia a versão única de cada evento. Nunca existe devido processo legal num programa jornalístico. Explorando os detalhes mais trágicos, levando o sensacionalismo a buscar o elemento mais vingativo e cruel de cada um, até mesmo de nós, quando vemos a televisão. Mas mais do que essas subjetividades, é de se preocupar com a produção das objetividades, as verdades que se inserem no discurso jurídico de tal forma que se tornam dogmas. Essas interpretações, que a gente pode dizer subjurídicas, não têm dignidade própria no direito, mas se transformam em axiomas que motivam expressivas decisões judiciais e respondem, enfim, por parcela significativa da população carcerária de hoje. Por exemplo, roubo é um crime que desassossega a sociedade e deve ser cumprido em regime fechado. Lá de onde eu venho, no estado de São Paulo, isso é uma regra, é uma cláusula pétrea da nossa jurisprudência. Nada mais homem do seu tempo do que vincular a pena de um crime ao desassossego da sociedade. Senso comum, derivado não apenas das impressões pessoais, mas do conjunto das informações da mídia. Esse axioma não tem amparo legal, porque a fixação de regime se impõe pelo volume da pena, as características do agente, no máximo uma identificação casuística, jamais genérica. Não tem amparo na jurisprudência superior. O Supremo já sumulou que é impossível impor um regime mais severo com base na opinião abstrata sobre a gravidade do crime. Mas é a expressiva maioria das decisões de quem fornece a palavra, que no cotidiano das penas é a final. Outro exemplo. O tráfico de entorpecentes é um crime tão grave que corrói a sociedade, não permite liberdade, cumprimento de pena em meio aberto e a substituição por restritiva. A tônica enviesada do tráfico como um dos crimes mais graves do país nasceu nas entranhas da Constituição, que equiparou o hediondo a um hediondo que nem existia. A guerra contra as drogas, que é, na verdade, a mãe das batalhas inúteis, né, das batalhas perdidas. A jurisprudência dos tribunais superiores foi paulatinamente considerando inconstitucionais todas as restrições genéricas, como a que obrigava a pena em regime fechado, proibia a liberdade provisória, enfim, a restritiva de direitos. Mesmo após isso, esse axioma subjurídico permeia porções significativas da jurisprudência. Nos estados, por exemplo, ela é generalizada e provoca condenações e prisões provisórias que se tornam definitivas. Até porque, o que adianta eu ter uma boa jurisprudência dos tribunais superiores se os próprios tribunais superiores criaram regras limitando o habeas corpus, ou seja, só consegue acessar, na verdade, só valem os tribunais superiores para quem está solto. Quem está preso cumpre a pena toda até chegar aos tribunais superiores. Isso é uma espécie de apartheid processual que foi abonado por quem criou uma jurisprudência que se diz garantista. No caso do tráfico, a seletividade é mais profunda ainda. O grosso da vigilância policial, para quem está no cotidiano forense, se dirige ao microtráfico das vielas e das favelas. Eu não vejo ninguém com droga nos clubes, nos bares, etc. É sempre na rua, porque o pobre usa a rua como lazer. E esse axioma atinge ainda o juízo da infância e juventude de chofre. 42% dos adolescentes internados no estado de São Paulo, na Fundação Casa, estão pelo tráfico de entorpecentes. Sendo que a lei veda a internação, pelo menos ao primário, de crime de ato infracional que não é de violência ou grave ameaça. Mas essa interpretação é uma violência à lei, uma grave ameaça à Constituição, e eles estão todos lá dentro. Mas o mais feroz dos axiomas é o que diz o seguinte: o inocente jamais se cala. Não pode dizer que é uma interpretação nova, já que vem um
é derivada do cala consente antigo. O que surpreende é a persistência, mesmo depois da incorporação de garantias constitucionais e infraconstitucionais em sentido contrário. A ideia muitas condenações são mantidas porque o indiciado, o réu, se calou na delegacia. E como o inocente jamais se cala, logo... Enfim, para quem acha que isso é um absurdo, em 2013, eu recebi um acórdão na quinta-feira dizendo isso. Fosse inocente, jamais teria silenciado, quando nós estamos carecas de saber que muitas vezes sequer são ouvidos. Esse axioma não é só subjurídico, ele é antijurídico, porque ele implode, numa só frase, dois princípios constitucionais, direito ao silêncio e presunção da inocência, e a consagração de uma coisa muito moderna, que é o chamado não processo. Se o silêncio do réu na prisão em flagrante já é prova da culpa, é de se perguntar, para que o processo, então, se eu já sei lá que ele é culpado? Como um recente acordo do Supremo que impediu a aplicação da confissão como circunstância atenuante no caso de prisão em flagrante, segundo a argumentação, porque aí já tenho como certa autoria. Bom, mas se eu já tenho como certa autoria lá atrás, de novo pergunta, para que o processo? Ou a interpretação que vem surgindo agora, vi recentemente num júri, de aumentar a pena do americanismo, né? De aumentar a pena do réu porque ele mentiu. Bom, se o silêncio é culpa e a negação é mais pena, só sobra para ele a confissão. E aí, mais uma vez, a gente se pergunta para que processo com condenações tão anunciadas. Mas o senso comum e essa realidade vai fulminando vários outros conceitos, cuja corrosão implica aí o esvaziamento de qualquer limite do poder punitivo. Eu diria que do poder punitivo e da própria função do juiz. Essa não é só uma jurisprudência irresponsável, é uma jurisprudência suicida, porque ela autoanula a função do juiz. Por exemplo, a ideia da pena como medida da culpabilidade. Primeiro, esfacelando o sistema progressivo. A lei dos crimes hediondos, que vigiou por quase 15 anos, fulminou a progressão, como todo mundo sabe. O senso comum já dá por vencido que pena mesmo é regime fechado. Só o tempo de pena é cumprido dentro do regime fechado. Logo após o julgamento Carandiru, veio a Folha de São Paulo com a manchete, que além de tudo era mentirosa, de acordo com a própria súmula do Supremo, dizendo o seguinte: PMs vão cumprir só 3% das penas. Eu fico pensando, e os outros 97%, onde é que eles vão fazer? De onde vem isso? Não vem. O lance mais expressivo foi a admissão pelo Supremo, no julgamento já aqui bastante discutido, do aumento da pena para fugir aos efeitos da prescrição. A prescrição é um instituto formado para limitar no tempo o poder punitivo, ou seja, uma medida de compressão do poder do Estado. Mas ele volta-se como instrumento regressivo. Quanto mais tempo o Estado demora para julgar, mais pena o réu deve cumprir para evitar mostrar a falha do próprio Estado. Poucas perversões de princípios são tão explícitas quanto essa. E várias outras, como o ataque especulativo, com a consagração midiática do dolo eventual. Dolo eventual para contornar uma situação culposa, desde que ela seja de grande repercussão. E, por fim, a própria ideia de prova, que foi flexibilizada no julgamento do Supremo, no contrabando de uma teoria da ação. Em resumo, é o direito penal que está perdendo o domínio do fato. Não se disputa mais. Não se disputa mais no parlamento ou na academia. A disputa agora é na opinião pública, porque essa repercute diretamente nas decisões que viram axiomas e depois subjurisprudências. E a forma sedutora, como o discurso invade o jurídico, é a legitimidade popular. Tem se tornado cada vez mais comum a pesquisa de opinião sobre o resultado de um julgamento antes que ele se inicie. Vou pesquisar quem nunca viu um processo. Você acha que os processos do Carandiru devem ser condenados ou absolvidos? E alguns juízes ou tribunais se animam a consagrar equivocadamente a ideia de publicidade ou transparência, proporcionando espetáculos midiáticos que só ajudam a introduzir a opinião pública para dentro das decisões, que pensam uma testemunha dentro de um processo criminal, de um júri que vai falar e sendo ouvido por uma população fortemente repressora. Que liberdade ela tem para dizer? A tentação de estar com a maioria ou o receio de nadar contra a maré contrasta com a natureza contra-majoritária da nossa função. Nós, pelo menos juízes criminais, temos de ser impopulares, porque se nós formos populares, nós não seremos juízes. Se nós vamos fazer aquilo que o povo quer, não precisa da gente. Essa é a ideia. E nós vamos transformando o julgamento numa espécie de você decide.
A legitimidade direta se traduz na recuperação da tática Volkisch, que o Márcio aqui já explicou. Combater a impunidade virou a grande chave para a popularidade e o acesso ilimitado à mídia. Falou em impunidade, pá, você tem acesso à mídia, como o Ministério Público está nos mostrando isso agora. E é um álibi para a reconstrução do Estado policial. Ou, como diz o nosso presidente do Supremo, os juízes são pró-impunidade, os promotores é que são rebeldes contra o status quo. Bom, não é muito difícil saber onde isso deságua. Eu vou reduzir um pouco a citação, porque a presidente já está me admoestando, mas isso aqui que foi tirado do livro Apoiando Hitler, Consentimento e Coerção na Alemanha Nazista, que eu li graças à influência do Márcio Sotelo, que está aqui, é uma coisa muito interessante. Os cidadãos foram informados que o princípio legal, nenhum crime sem uma lei, nullum crime sine lege, foi trocado para nenhum crime sem uma punição, nullum crimen sine pena. Isso virou um adesivo, um selo colocado nos autos dos processos criminais da época nazista. O endurecimento penal foi um mecanismo de legitimação da ditadura. Zaffaroni já havia nos advertido dessa sobrevida da Idade Média. O Maleus Maleficarum, Manual de Martírio às Bruxas, continha na estrutura a grande parte desse salvacionismo lei e ordem. Estava lá escrito: a criminalidade que se expande sem limites, o inimigo que precisa ser abatido frontalmente, o remédio amargo que é o único necessário, a conduta de quem não adere ao punitivismo é nociva e ilícita. Isso em 1484, não é nenhuma novidade. O neopunitivismo está se vitaminando, como disse o Luiz Flávio, é isso mesmo, nos escombros do estado de bem-estar social. A mídia é o mais eficaz portador. Aqueles jornais espreme-sangue, que na minha juventude a gente olhava com grande preconceito, não são mais discriminados. As suas matérias é que invadiram os espaços e as publicações nobres, que destacam generosas porções para o crime. Os programas policialescos exageram na representação, é verdade, aqueles da tarde. Mas os da noite, o sensacionalismo dos jornais da noite é mais ou menos o mesmo. Aquela proibição de vão mostrar imagens fortes acabou. O prurido que havia se foi. As empresas de comunicação lidam com a estratégia de galvanizar o sentimento, depois a opinião. O neopunitivismo não está relacionado com as estatísticas de crime. Em certos casos, como São Paulo, é ao contrário. É ele que faz crescer as estatísticas dos homicídios, né? É quando a polícia age, não quando ela não age. Tem a ver com o objetivo do mercado, né? De não simplesmente mais explodir o Estado, mas se apropriar dele. O autor americano Jonathan Simon atribuiu esse movimento à ideia de governança através do crime, governing through crime, pelo qual a sociedade americana trocou a figura do cidadão e do consumidor, que é muito cara para o Estado americano, para a figura da vítima, que hoje é a grande identidade nacional. Inclusive pela facilidade de lidar com expectativas mais alcançáveis e mais baratas do que a recuperação do New Deal. O endurecimento penal, enfim, é o populismo da direita. Nessa governança contra o crime, revela Simon, cresce vertiginosamente o poder do Ministério Público, ao mesmo tempo que vai enfraquecendo do juiz, cujo desprestígio é crescente. A gente imagino que não é uma situação tão diferente daquilo que a gente está começando a viver aqui. Afinal, só os juízes promotores são aqueles que se sobressaem por aqui. A mídia não está nessa barca à toa, nem apenas por uns trocados. É preciso entender, se desprender um pouco daquela visão do jornalista liberal contra o poder dos poderosos como um Quixote, né? Isso é raridade. A grande mídia é cada vez mais concentrada, e não é só financiada pelas grandes corporações, ela é uma grande corporação. Embora ela clame por ser representante do interesse público ou porta-voz da opinião pública, jamais deixa de ser uma empresária de classe. Realiza uma crítica exacerbada do setor público, para quem lê o jornal, vê televisão, mas poupa o setor privado, os bancos, por exemplo. Tudo que é do Estado é custoso, opressivo, ineficiente, pesado. Menos o direito penal, que é tolerante, fraco, permissivo, frouxo. Busca-se sempre salvar um indivíduo do Estado, mas, ao mesmo tempo, a sociedade do indivíduo, através da ideia da cidadania para uns e não para outros. Não à toa, adere ao discurso anticorrupção, que a gente vê todos os dias, mas quando dirigido aos agentes públicos, nunca aos corruptores, porque, em grande parte, são os que financiam. Patrocina atos contra a corrupção, mas não aqueles que questionam o sistema, como os indignados, esses são esquecidos. Extrapola a crítica feroz a quase toda a autoridade pública,
mas as palavras do delegado, do promotor ou do juiz promotor são verdades absolutas. O sensacionalismo não é um mecanismo de varejo só para ganhar audiência. É uma defesa do tônus criminal que é inerente à proposta neoliberal, que é diferente do liberalismo, né? A Revolução Francesa permitiu o crescimento da burguesia e a visão iluminista foi um importante limitador do poder do Estado. Mas, nesse momento atual, não há uma classe a emergir nas grandes corporações, e sim o interesse de que os vulneráveis jamais se emancipem. Enquanto o Estado é apropriado pelo mercado, diminui fortemente os amortecedores sociais e aumenta a rigidez penal. O Estado policial é um contraponto ao Estado social. Por isso, a advertência de Zaffaroni devia ser melhor ouvida em Brasília. Vou citar aqui. O maior risco em nossa região, e região é a América Latina, é que os próprios políticos comprometidos com a restauração dos demolidos estados de bem-estar, fazendo concessões, acabem por serrar o galho em que estão sentados, pois a criminologia midiática é parte da tarefa de neutralização de qualquer tentativa de incorporação de novos estratos sociais. O Estado policial, combinado com essa apropriação do mercado, vai produzir uma terceira capa de autoritarismo, né? Sucedendo ao absolutismo do rei Sol, aos fascismos construídos sob a lei, à ditadura sem ditador. Eu vou resumir esse finalzinho, porque eu já fui gongado aqui. Eu só diria o seguinte, daqui para frente, o que é possível fazer? Qual é a nossa resistência democrática? É preciso terminar esse trabalho de redemocratização que foi interrompido, seja em relação à expressiva concentração da imprensa, seja em relação à democracia do judiciário. É preciso reduzir as oligarquias de ambos as instituições. Óbvio, e também fazer aqui, se vou seguir aqui o Luiz Flávio para secundar a recomendação do Zaffaroni, que ao mesmo tempo é um estudioso do judiciário e um feroz crítico da criminologia midiática. Ele dizia para nós, sair dos guetos e deixar o discurso acadêmico para disputar essa encruzilhada civilizatória. Escrever para o leigo, ocupar o espaço do meio de comunicação, avançar na produção de blogs, redes sociais, que permitam mostrar essas absurdas incoerências, né? Como o recrudescimento do penal municia as facções criminosas e aumenta e não diminui os crimes. Quanto mais a gente aumenta o crime, aumenta as penas, mais a gente apaga fogo com querosene. Óbvio, disputar esse espaço é um espaço terrível, é difícil, não é todo mundo como o Luiz Flávio que pode falar 1 hora no programa dos justos, é difícil, TV, rádio, jornal, etc. e tal, é uma luta inglória, mas eu diria, é preciso também reconstruir o discurso interno, porque esses adubos para o Estado policial vão se encontrar onde a gente menos espera, né? Como as concessões que a gente tem visto, a criminalização midiática, seja no governo, seja nos setores da esquerda, a omissão e a apatia nas nomeações para o Supremo Tribunal Federal, o abandono de habitats importantes para os direitos humanos, como esse que floresceu, o Marco Feliciano. Esse livro que eu citei, do Jonathan Simon, ele lembra que algumas das principais leis de referência da expansão da criminalização nos Estados Unidos, por incrível que possa parecer, foram editadas em governo democrata ou em congresso dominado pelos democratas, à vésperas de eleições. Isso serve de alerta para nós. Sucumbir ao conservadorismo não evitou as derrotas eleitorais dos democratas que vieram. Nós começamos a perder o poder quando a gente perde a capacidade de defender as nossas ideias. Que nós sejamos aptos a defender as nossas. Obrigado.